estamos falamos sobre paixão por Deus, falamos sobre paixão por santidade, e hoje eu quero terminar esta série, assim posso dizer, posso chamar, de paixão pela igreja. E eu vou convidar para que você que tem uma Bíblia, abra sua Bíblia, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1. Versículo 22 e versículo 23. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Se você tem a sua Bíblia no smartphone, pode usar o seu smartphone para acessar a sua Bíblia. A minha sugestão é que depois você não vá para o Facebook, não vá para o Instagram, não vá navegar em outros lugares. Fique conosco, conecte-se com Deus e deixe Deus falar ao seu coração. Paulo escreveu para aquela igreja e ele disse o seguinte, versículo 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo estava falando a respeito de Jesus Cristo. Esse mesmo versículo, apenas o versículo 23, na nova tradução da linguagem de hoje, a gente lê assim: a igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. A igreja é o corpo de Cristo. Desde quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele demonstrou assim a sua paixão e o seu amor por todos os seres humanos. E Jesus então, na sua onisciência e também sabedoria, ele, sabendo do que era necessário para que todos aqueles que crescem nele como Senhor e Salvador, pudessem estar reunidos para celebrar a sua fé, celebrar a sua crença, Jesus estabeleceu então os marcos a respeito da igreja. Em Mateus capítulo 16, no momento em que o apóstolo Pedro, ele diz para Jesus Cristo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus pega esta declaração de Pedro e ele, olhando para Pedro e para esta declaração, disse para Pedro: olha Pedro, sobre esta afirmação, sobre esta declaração, eu vou edificar a minha igreja. Por isso que a expressão que nós encontramos, porque tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre a declaração afirmativa de Pedro que Jesus Cristo é o Senhor, era o Filho do Deus vivo. Então nós encontramos nas páginas do Novo Testamento a igreja do Senhor Jesus, sendo edificada, sendo, podemos dizer assim, fundamentada e fundada no próprio Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos Efésios, ele estava escrevendo uma igreja, e ele estava mostrando para aquela igreja que o existir daquela igreja, o viver daquela igreja, deveria ser tão somente fundamentado em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele faz algumas declarações importantes e significativas sobre a igreja, dizendo que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, e que a igreja ela vai completar, ela é o corpo de Cristo, e que a igreja existe para um propósito, para uma missão. Jesus Cristo sempre foi apaixonado pela igreja. Deus ama a igreja. E a declaração de Jesus também a respeito da igreja, dizendo que nem as portas do inferno prevalecerão contra ela, mostra que Deus se preocupava e Deus estava fortalecendo a igreja. Então nós podemos concluir rapidamente, olhando para esse texto e para essas expressões do Novo Testamento, que Deus ama profundamente a igreja, que Deus é apaixonado pela igreja, que Deus investe na igreja. E aí então vem uma pergunta para todos nós: e nós? E você? E eu? Somos apaixonados pela igreja? Amamos a igreja do Senhor?
Nós sabemos que ser apaixonado por Deus, ser apaixonado por santidade, não é apenas um sentimento, mas indica atitudes, ações daqueles que realmente querem se envolver com o Senhor. E eu quero trabalhar nessa noite com vocês 4 ideias a respeito de sermos apaixonados pela igreja. Mas eu quero dizer, em primeiro lugar, logo para esclarecer, que ser apaixonado pela igreja significa se entregar em favor dela. Ser apaixonado pela igreja significa se entregar em favor dela. A Bíblia nos diz que Jesus, ele se entregou. Vocês sabiam que a igreja, ela foi comparada a uma noiva? E que Cristo era o noivo? Vocês sabiam que a igreja foi comparada a uma esposa e que Cristo era o marido? Para demonstrar ou para poder exemplificar no entendimento humano o quanto que Jesus amava a sua igreja. O apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 5, versículo 25 e 27, ele nos mostra o seguinte: ele fala a respeito dos maridos, mas ele faz uma referência a Jesus dizendo: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Marido, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. É um mandamento, é um ensinamento para nós, maridos, amarmos a nossa esposa. E da mesma forma como nós temos que ter este amor, e esse amor tem que ser incondicional, e um amor de entrega, ele vem mais ou menos exemplificar o amor de Cristo pela sua igreja. Por isso, paixão pela igreja é entregar-se a favor dela. Mas meus queridos irmãos, queridos amigos, não existe igreja perfeita. Não existe igreja perfeita, assim como não existe a mulher perfeita, assim como não existe o homem perfeito, para que eles possam se casar. O marido amando uma esposa, aqui não fala que ame a sua mulher perfeita, mas ele fala para amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. E a mulher também amar o seu marido, não é amar o homem perfeito. O problema que nós estamos vivendo no século 21 é que as pessoas que frequentam as nossas igrejas estão procurando igrejas perfeitas. Igrejas que não têm problemas, igrejas que não têm dificuldades, igrejas que tudo funciona a contento, não há o que reclamar. A igreja que parece mais um restaurante, que tem mais um cardápio de opções para que as pessoas possam usar a igreja e não viver a igreja. O ser humano hoje tem usado a igreja, mas não tem vivido a igreja. E ser apaixonado pela igreja significa nós nos entregarmos por ela, em favor dela. Viver a felicidade, a alegria, mas também viver os momentos de dificuldades. E eu entendo que quando a igreja passa por momentos de dificuldades, são nesses momentos, quando o povo de Deus se quebranta, se ajoelha, se coloca diante do Senhor, é quando o Senhor vai movimentar-se no meio da igreja. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, meu prezado ouvinte, você que está nos visitando esta noite, você não vai encontrar no mundo uma igreja perfeita. E eu poderia colocar uma placa ali fora. Ali nós temos uma placa, letras dizendo Templo Batista. E eu poderia colocar uma placa ali fora: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque a gente não vai encontrar isso em lugar nenhum. Aqui é um lugar, é um ajuntamento de pessoas com as suas dificuldades, com as suas imperfeições, mas que foram regeneradas pelo Senhor Jesus Cristo, transformadas, salvas por Jesus Cristo. Hoje nós tivemos o testemunho. O batismo, ele é uma ordenança que é um testemunho daquilo que Jesus já está fazendo no coração e na vida daqueles nossos irmãos que foram batizados. Eles mostraram para você, e de certa forma mostram para o mundo, que Jesus é o Senhor da sua vida, que Jesus é o cabeça da igreja, que eles amam Jesus, por isso também eles amam a igreja. E nós somos apaixonados pela igreja. Paulo enfatiza que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Nós também, como apaixonados pela igreja,
devemos nos entregar por ela, investindo o melhor que nós temos, os nossos recursos, a nossa saúde, tudo que nós temos, investindo na igreja do Senhor Jesus. Investir na igreja não é um investimento furado. Pode ser um investimento em que você não vai ver uma rentabilidade, como os investimentos econômicos apontam. Mas investir na igreja significa investir para a eternidade. Porque um dia Deus vai vir resgatar a sua igreja, a sua noiva, a sua esposa, porque Ele ama a igreja e Ele se entregou por ela. A paixão pela igreja pede que eu e você, para sermos ou por sermos apaixonados por Deus, venhamos dispor do nosso tempo, da nossa energia, do nosso dinheiro em prol da igreja. Ser apaixonado pela igreja significa entregar-se em favor dela. Em segundo lugar, ser apaixonado pela igreja é trabalhar para edificar. É trabalhar para edificar. Jesus se entregou em favor da igreja. Para quê? Para santificá-la, para poder apresentá-la gloriosa, santa e inculpável, conforme o apóstolo Paulo descreve na carta aos Efésios. E no capítulo 4, versículo 15 a 16, ele nos mostra: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Jesus, Ele vive no meio da igreja para poder ajudar a edificar a sua igreja. E nós podemos fazer parte disso, irmãos. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu prezado ouvinte, se você quer fazer parte de algo realmente maravilhoso, que mude a sua história, e que também mude a história de outras pessoas, envolva-se, trabalhe na igreja do Senhor. Trabalhe na igreja que procure realmente viver a expressão do Evangelho de Jesus. Eu sei que muitas vezes nós encontramos organizações, instituições que se intitulam como igreja, mas não agem como a igreja do Senhor. Eu peço desculpas a vocês por causa disso, mas a igreja que eu vejo aqui no Novo Testamento, a igreja que Jesus Cristo deixou, a igreja que Jesus Cristo está edificando, é uma igreja que trabalha, é uma igreja operosa, é uma igreja que vive em amor. O amor tem de ser assim a essência da igreja. Por isso que ele fala, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. A igreja, ela foi criada e ela não foi edificada pelo Senhor Jesus Cristo para ficar paralisada, estagnada. A igreja cresce, naturalmente, mas ela cresce, porque o Senhor Jesus vai agindo no meio da igreja. Eu tenho a plena convicção que a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas vai fazendo com que nós venhamos nos unir para podermos crescer como igreja do Senhor Jesus. Por isso, há necessidade, quando nós somos apaixonados pela igreja, nós trabalhamos para edificar. Mas infelizmente, algumas vezes nós vemos pessoas que, em vez de trabalhar para edificar a igreja do Senhor, eles trabalham para atrapalhar. Infelizmente, nós vemos pessoas que não se comprometem, não se entregam a favor da igreja, não são apaixonados pela igreja, gostam de estar no convívio das pessoas, mas não se comprometem. E tudo então vira motivo para uma fofoca aqui, uma crítica ali, e reclamar ali. Mas você não vê as pessoas muitas vezes se dispondo. Eu até compreendo quando a pessoa muitas vezes chega a fazer uma crítica, e acho que é importante isso, mas desde que também ela traga soluções. Porque simplesmente apontar os erros, mas não dar solução, não adiantou de nada.
Está trabalhando contra, está fazendo contra. Nós temos que entender que a igreja do Senhor Jesus, conforme o Novo Testamento nos ensina, é um lugar onde nós estamos aqui para crescer, para edificar uns aos outros. Irmão, eu não sei fazer tudo, você também não, mas aquilo que você sabe fazer vai me ajudar no meu ministério, aquilo que eu sei fazer vai ajudar você no seu ministério. Por que então, em vez de nós ficarmos abrindo a nossa boca, para podermos sempre apontar erros, dificuldades, nós não estendamos as nossas mãos para poder ajudar a construir, a edificar uma igreja que agrada ao Senhor, uma igreja que serve ao Senhor, uma igreja que ora, uma igreja que se importa com aqueles que precisam ouvir do Evangelho de Jesus, não uma igreja que fica esperando eventos para que as coisas possam acontecer e as pessoas ouçam a mensagem do Evangelho, mas uma igreja onde todos se tornem discípulos de Jesus e saiam discipulando, saiam assim evangelizando, integrando, discipulando e enviando as pessoas. Quem é apaixonado pela igreja, trabalha para edificar a igreja. Quem é apaixonado pela igreja, trabalha e cuida amorosamente. Jesus cuida e alimenta da sua igreja, alimenta a sua igreja, assim como ele faria com o seu próprio corpo. Paixão pela igreja implica em cuidado. O cuidado, motivado pela paixão, nos leva ao zelo, a sermos zelosos, cuidadosos. Vocês se lembram daquela passagem, quando Jesus estava entrando no templo, e até algumas pessoas que gostam de usar essa passagem para poder criticar Jesus, né? Jesus estava entrando no templo, e dentro do templo, eles estavam fazendo ali uma feira livre. Havia ali então muitos negócios que estavam sendo feitos, vendia, comprava, aquela situação toda. Transformaram aquele lugar, transformaram o templo num lugar de compra e venda. Jesus então entrou naquele lugar, viu aquela situação, pegou uma corda, amarrou na mão e saiu derrubando as mesas e batendo nas pessoas, dizendo que olha, aqui não é lugar para isso, aqui não é lugar para isso. Porque o entendimento de Jesus é que aquelas pessoas não estavam com a intenção naquele lugar de louvar e bendizer o nome do Senhor, estavam ali apenas com seus interesses próprios, querendo vender e comprar. E Jesus então entra derrubando tudo. Tem gente que falou que Jesus era doido, porque derrubou as coisas, porque ele foi duro nas suas palavras. Mas sabe por quê? Porque Jesus mostra o zelo que ele tem pela igreja, não pelo templo, mas pela igreja, que são as pessoas. Porque as pessoas que estavam ali naquele templo não estavam comprometidas com o Senhor, estavam apenas, como disse, pensando nos seus interesses pessoais. O quanto que eu vou ganhar se eu vender isso? Quanto que eu vou precisar comprar, ganhar para poder comprar aquilo? As pessoas não estavam pensando, não estavam desejando buscar ao Senhor. Jesus tem o zelo pela igreja, não pelo templo. É claro que nós que temos um templo, um espaço onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor, nós precisamos zelar, precisamos cuidar, com certeza. É muito bom quando nós podemos cuidar. É muito bom quando você vem nos visitar e a gente tem o ar-condicionado funcionando, né? Fica um ambiente fresquinho, de vez em quando fica até gelado demais para as pessoas. É muito bom quando as coisas funcionam, os instrumentos funcionam, quando o som funciona, quando o projetor funciona. É muito bom. Temos que cuidar, temos que zelar, sim, mas o zelo que Jesus espera de cada um de nós é pelas pessoas, é cuidar uns dos outros, porque a igreja somos nós. E aí o apóstolo Paulo então, em Efésios, como disse, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta que vem mostrar claramente os seus ensinos a respeito da igreja. Capítulo 4, versículos de 1 a 6, Paulo começa dizendo como que a gente pode cuidar e zelar pela igreja. Ele mostra na sua carta, uma carta de paixão pela igreja. Ele diz o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor.
Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, e é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O cuidado, o zelo e a paixão pela igreja nos leva e manifesta-se através da conservação da unidade. Jesus, no Evangelho de João, disse que nós deveríamos ser um. Assim como Ele e o Pai eram um, nós deveríamos ser um. Unidade. Unidade na diversidade. Diversidade significa que nós somos pessoas diferentes, temos uma história diferente, temos tradições diferentes, costumes diferentes, mas nós somos unidos pelo amor de Cristo que nos constrange e se move no nosso coração e no nosso meio. Jesus espera que a igreja do Senhor, ela seja cuidada através da unidade. E como que a unidade é mantida? Pelo vínculo da paz, conforme o texto que nós lemos. Quando não há paz, irmãos, no meio da igreja, há divisões, há contendas. E eu quero dizer uma coisa para vocês que o próprio Cristo disse: um reino dividido, ele não é forte, ele não se fortalece, ele não consegue vitórias. Como que uma igreja dividida em facções, em grupinhos, que não está unida no mesmo propósito, no mesmo ideal, como que uma igreja dividida pode crescer e pode impactar o mundo? Não tem como. Não tem jeito. Se nós queremos realmente impactar o mundo, nós precisamos mudar as nossas atitudes, porque fazer do mesmo jeito que estamos fazendo, nós não vamos a lugar nenhum. E a primeira atitude que nós precisamos tomar e mudar tem a ver com a unidade. Precisamos nos unir. Precisamos nos unir em amor. Precisamos viver esta paz de Cristo que excede todo entendimento, praticando assim ações que, em vez de gerar divisão, em vez de gerar discórdia, em vez de gerar briga, gerem paz no meio do povo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala. Irmãos, está claro, está na Bíblia. Não tem outro jeito. Muitas vezes, pela nossa racionalidade, pela nossa inteligência, a gente quer dar um jeitinho para resolver os problemas da igreja. Mas só se resolve os problemas da igreja quando nós nos unimos em amor, em Cristo Jesus. Uma igreja unida, ela será forte. Uma igreja unida, ela será vitoriosa. O orgulho divide a igreja. A agressividade das pessoas muitas vezes nos fere, e a impaciência nos afasta. E é isso que o inimigo do Senhor quer. É isso que ele quer contra a igreja. Que nós venhamos ter divisões, dissensões, discussões. Paulo, ele mandou uma carta para a igreja de Corinto, que era uma igreja que vivia o tempo todo nessa confusão. E Paulo alertou aquela igreja, dizendo: olha, vocês não podem viver assim, cheios de dissensões, divisões, discussões, brigas. Por isso que 1 Coríntios capítulo 13, Paulo faz ali uma declaração a respeito do amor. E ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Seria como um sino que faz apenas barulho. E é muitas vezes isso que acontece. Nós não falamos em amor, nós não agimos em amor, nós não vivemos e convivemos em amor, e queremos ter assim uma unidade. Não tem como, não tem jeito. Ser apaixonado pela igreja significa cuidar e zelar. O autor de Efésios declara que isso é alcançado quando nós agimos com humildade. Nós só vamos alcançar o cuidado e o amor quando nós agimos com humildade, quando nós somos dóceis, quando nós somos pacientes uns com os outros. A grande importância de se conservar a unidade da igreja é que, se ela estiver dividida, ela perde o seu poder de influência sobre a sociedade que vive em trevas.
Irmãos, nós estamos vivendo uma época de um caos espiritual, um caos moral no meio da nossa sociedade. E a igreja do Senhor Jesus, que é edificada por Senhor Jesus, que Jesus se entregou por ela precisa impactar esse mundo de uma maneira a trazer mudanças, a provocar mudanças nas vidas das pessoas. Existe um pastor que conheço que está num lugar no interior da Bahia chamado Anagé. E ali naquele lugar ele tem experimentado o agir e o mover de Deus numa comunidade de pessoas que nunca tinham ouvido o evangelho de Jesus. E aquele homem foi para ali com a sua esposa e seus filhos, e eles começaram um trabalho. Hoje, a igreja em que ele está pastoreando, está cuidando, é uma igreja que tem impactado a cidade, a tal ponto que o prefeito da cidade falou o seguinte: olha, não muda a igreja daqui não, porque desde quando essa igreja veio para cá, nossa cidade agora é diferente. As pessoas estão alegres, as pessoas estão sendo mais honestas, as pessoas estão vivendo de uma maneira diferente, porque eles estavam pensando em mudar a igreja para um outro lugar, que ficaria um pouco mais distante, por causa do espaço. Tantas pessoas buscando ao Senhor naquela cidade. E o prefeito diz: não muda a igreja de lugar, porque ela é importante aqui. Meus queridos irmãos, quando eu ouvi esse testemunho deste pastor, eu fiquei impactado com isso, porque eu fiquei pensando: se a nossa igreja saísse daqui, será que as pessoas sentiriam falta da gente? Será que elas iriam perguntar: cadê aquela igreja que faz a diferença na nossa vida? Cadê aquela igreja de pessoas alegres, de pessoas unidas? Cadê aquela igreja de pessoas humildes, de pessoas que não são orgulhosas, de pessoas que não são de elite, mas que amam umas às outras? Será que eles perguntariam isso? Será que eles se importariam com a gente? É uma pergunta que eu me fiz. Se a nossa igreja não estivesse aqui, se a comunidade Cobilândia sentiria falta? Talvez os irmãos sentiriam falta, mas e a comunidade? A igreja não é para agradar A ou B, a igreja é para agradar o Senhor. E o Senhor Deus, Ele disse que Ele quer que as pessoas sejam salvas, e nós precisamos alcançar essas pessoas. Por isso que o cuidado da igreja, ela vai nos levar a nos fortalecer. Um autor em que fiz uma pesquisa, ele disse que todo reino dividido contra si mesmo, ele será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O poder de transformação social da igreja está em sua unidade. Sem unidade, ela é como Sansão sem os seus cabelos, sem força é derrotada pelos seus inimigos. Sem unidade, ela é como Sansão sem os seus cabelos, porque ele perdeu a força e foi derrotado pelos seus inimigos. Paixão pela igreja. Nós somos apaixonados pela igreja quando nós nos entregamos em favor dela. Nós investimos a nossa vida na igreja. Nós somos apaixonados pela igreja quando nós trabalhamos para edificar e não para derrubar a igreja. Nós somos apaixonados pela igreja quando nós amamos e cuidamos amorosamente uns dos outros. Assim como esses irmãos que hoje demonstraram paixão pelo Senhor e paixão pela igreja, a minha oração e o meu desejo é que todos nós, com as nossas palavras e com as nossas atitudes, nós possamos estar demonstrando paixão pelo Senhor e paixão pela igreja. Amém? Quero convidar o pastor Eliú aqui à frente. Ele vai concluir assim a minha palavra, lendo um dos seus escritos, que fala exatamente sobre isso. Eu amo a minha igreja. Paixão pela igreja é amor pela igreja. O título deste poema é Eu Amo Minha Igreja. Alguém disse ao pastor que você não devia dizer minha igreja, porque a igreja é de Deus. A casa do pai não é casa do filho? Eu sou filho dele, então é minha casa também, minha igreja.
Eu amo minha igreja. Minha igreja é o lar do Senhor, onde o povo celebra o amor. Nela encontro vida e carinho e nunca me sinto sozinho. Gosto muito dessa igreja, onde a alegria festeja a graça de sermos irmãos, com beijos e apertos de mãos. Tudo aqui é fraternidade, da infância à terceira idade. As crianças, que loucura! Os bebês, que fofura! Dos pais e mães chego a ter dó, tão bobinhos como ele só. Os travessos pequeninos são meninos e meninas que desde a tenra idade vão aprendendo a verdade que Jesus é o bom pastor, nosso Rei e Salvador. Minha igreja canta bonito. A música da alma é o grito da juventude pujante que canta feliz, triunfante. Canta e canta, cantando. Mãos libertas levantando. Os mais velhos vão entoando os hinos e acompanhando com corações renovados, com corações remoçados, com seus alvos renovados, solistas, quartetos, corais, tudo aqui, tudo isto e muito mais. Minha igreja vai mostrando que Cristo na alma entrando, a vida se torna um hino com sentimento divino. Os hinos retiram o véu e expõem um prelúdio do céu. Gosto de ver cada irmão ouvindo com muita atenção as boas mensagens de amor proferidas pelo pastor, que fala em nome de Deus e edifica os filhos seus. Missões é um alvo divino que a igreja adota sorrindo. Pratica as missões locais, nacionais e mundiais. Oferta com alegria, sabendo que a cada dia os missionários no campo, nas mãos do Espírito Santo, vivem e pregam o amor de Jesus, o Salvador. Eu amo minha igreja. E você tem a oportunidade de expressar esse seu amor quando você se entrega em favor da igreja, quando você trabalha em favor da igreja, quando você cuida amorosamente da igreja. Vamos orar? Pai, muito obrigado por este tempo muito especial. Obrigado por essa festa. Obrigado por esses momentos que o Senhor proporcionou a todos nós. Obrigado pelas palavras que foram lidas, que o Senhor um dia inspirou o teu filho para que escrevesse sobre o amor à tua igreja. Que de fato, ó Pai, nas nossas palavras, nas nossas ações, nós venhamos amar a igreja do Senhor, que é a nossa igreja, a minha igreja. Ó Deus, que a primeira igreja batista em Cobilândia seja conhecida como uma igreja que ama ao Senhor, ama uns aos outros, ama o trabalho do Senhor, ama missões, ama, ó Pai, as almas perdidas, ama, Senhor Deus, todos aqueles que o Senhor ama. Que nós sejamos conhecidos pelo amor do Senhor nos nossos corações e nas nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.